dar-vos a conhecer, antes dela se dar a conhecer a si própria, que certamente o fará melhor do que dar uma breve referência curricular, mas eu acho que, como é a primeira vez que a Sofia Reimão está connosco, tem sentido dar um pouco ideia do que ela faz, é neuroradiologista no Hospital de Santa Maria, mas é também professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é coordenadora do Centro de Bioimagem e de Fármaco, MRI, Fármaco, ela dirá o que é, o Fármaco MRI do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina e, sendo licenciada em Medicina, tem um mestrado na Universidade Católica com uma tese no tratamento de Gadamer e também é doutora em Medicina, ou seja, é licenciada e doutora em Medicina, mas com um mestrado em Filosofia. E dedica-se à área da imagem, a ressonância magnética, muito especialmente na doença de Parkinson, e é membro da Comissão de Ética do Campus Neurológico Sénior. Portanto, encaixa totalmente nos interesses deste nosso grupo de doutoramento, muito especialmente. Desculpa. E espero que o ampliar o nosso tema à sua colaboração seja enriquecedor para todos nós. A seguir falará o António Loura, que, como já sabem, é de profissão, enfim, um profissional da Polícia de Segurança Pública, que, como é natural, fez o percurso que é normal fazer, passando do patrulhamento à investigação e com bom conhecimento de várias áreas, como o tráfico de droga, os crimes contra o património, violência doméstica, e creio que isso o levou a procurar uma licenciatura em Ciências Sociais, um mestrado em Relações Interculturais e agora um doutoramento em Filosofia, com um trabalho até agora realizado, muito especialmente em Gadamer, no sentido de procurar, no sentido do jogo e do diálogo e do encontro, uma forma, uma via de compreender e, portanto, talvez poder aceder à intervenção no âmbito dos conflitos sociais. Creio que é uma boa forma de terminarmos o nosso percurso de hoje, que o amplia, não é? Amplia a área inicial e, do meu ponto de vista, pode mostrar a fecundidade da filosofia. Não nos esqueçamos que a filosofia hoje está tão denostada, tão atacada, tão considerada como uma coisa que não serve para nada e, portanto, não vale a pena sequer fazer um curso superior nessa área, porque depois não só não encontrará empregabilidade, como se a encontra será noutra área, e então mais valia ter ido para a outra área, em vez de estar a perder tempo a ouvir o que disseram uns senhores que nunca puseram os pés na lama. Portanto, vamos ao fim e ao cabo tentar ver se
continua a ser verdade que a filosofia serve para alguma coisa, apesar de oficialmente não servir para nada. Tem a palavra a Sofia, por favor. Então, muito Com boa muito gosto tarde. de a receber aqui. O gosto é todo meu. Muito boa tarde a todos. Primeiro de tudo, cumprimentar todos os presentes e um agradecimento muito especial à professora Irene Borges Duarte pelo convite para estar aqui. É de facto um gosto muito grande e queria felicitá-la pela organização deste evento tão interessante e com a participação destas áreas tão diversas. Eu penso que para ser mais fácil, e não sei se é possível compartilhar a tela, eu ia só partilhar convosco algumas reflexões, porque desta forma é mais fácil seguirmos esta breve reflexão que eu lhes trazia sobre este tema, a questão da medicina e a morte como questão, uma reflexão à luz do pensamento de Gadamer. Eu escrevi um pequenino texto que ia partilhar convosco, procurando refletir de uma forma que será sempre muito resumida do importante pensamento deste filósofo sobre esta questão. E ao refletirmos sobre o pensamento da morte, nós somos confrontados com o derradeiro mistério do homem, encerrando em si a essência do que é ser humano, ser mortal. Eu vou procurar abordar este tópico focando-me, para além de uma breve introdução e de uma conclusão, em 3 tópicos. A questão da morte, o paradoxo da medicina moderna. Depois, um segundo ponto, a reflexão que Gadamer faz sobre a questão da morte na sociedade contemporânea, a anomia perante a morte, e a necessidade de uma reflexão filosófica face à questão da morte, e depois tiraria algumas conclusões. A morte apresenta-se de facto como um enigma, desde sempre inquietando e fascinando o pensamento humano. Imersos hoje numa sociedade individualista, hedonista e consumista, em que a medicina se tornou uma prática técnico-científica, a inquietude inerente ao pensamento sobre a morte vê-se coartada e a reflexão filosófica condicionada perante um tema que se tornou, de facto, interdito. Ressentar o pensamento nesta questão é uma tarefa árdua, que se situa num âmbito misterioso e enigmático. E aqui o pensamento de Gadamer e as suas reflexões são, de facto, hoje de uma imensa atualidade. E começaria, como começa Gadamer, retomando convosco uma história. É uma história que se passa nos longínquos tempos da antiga Grécia. Contava-se, por entre vinhedos e olivais, a história do gigante Prometeu. Prometeu, o previdente, era o mais sábio de todos os titãs. Ensinado por Atena, tinha grandes conhecimentos de astronomia, matemática e medicina. A partir da água e da argila, Prometeu fez o corpo do homem e, para o animar, roubou o fogo do céu, do carro de fogo do sol. Fogo este que permitiu aos homens inventarem todas as artes. Mas Prometeu não ofereceu ao homem apenas este dom. Em conjunto com o fogo, ofereceu também ao homem o esquecimento da hora da morte. Quando Zeus soube da insolência de Prometeu, mandou Hefesto castigá-lo, acorrentando a uma coluna do Cáucaso. Durante o dia, uma águia vinha devorar-lhe o fígado, que depois se refazia durante a noite. Quiron, um centauro bondoso e com uma imensa sabedoria, transmitiu aos homens os conhecimentos médicos que inicialmente eram exclusivos dos deuses imortais e ensina a arte média a Esculápio, que viria a ser o maior de todos os médicos. Mas numa luta entre centauros, Quiron foi acidentalmente atingido por uma flecha de Hércules que estava embebida no veneno de Hidra, e este ferimento era extremamente doloroso e nem os seus conhecimentos médicos foram capazes de o curar. Quiron, depois de atingido com esta flecha contaminada, não podia nem curar-se, nem morrer, estando destinado ao martírio eterno. Desesperado, Quiron renuncia à sua imortalidade e, para escapar do terrível sofrimento, oferece-se a Zeus para ocupar o lugar de Prometeu. Depois desta história surge esta pergunta: para que é que teria servido o dom do fogo se primeiro Prometeu não tivesse ocultado ao ser humano o conhecimento antecipado da própria morte? Os homens viviam tristes e inativos, esperando em cavernas pelo seu fim, incapazes de realizar as obras que os distinguiam dos outros seres vivos, até que Prometeu
lhes fez esquecer a certeza antecipada da sua morte. Foi este o dom que fez surgir a esperança, de onde irrompeu, e cito, Gadamer irrompeu o grande impulso dos homens para a transformação do mundo num lugar habitável. Fim de citação. Esta interpretação de Ésquilo do antigo mito de Prometeu vai inspirar a reflexão de Gadamer sobre a morte. Para ele, a verdadeira dádiva prometeica não teria sido a entrega do fogo, mas o facto de ter privado o homem de saber quando chegaria a sua morte. Para Gadamer, o sentido profundo desta interpretação do mito de Prometeu reside, na realidade, no poder desenvolvido graças à posse do fogo que levou o homem a esquecer a morte. De facto, na concomitância de dar ao homem, ao mesmo tempo, o fogo e a impossibilidade de conhecer a hora da morte, aqui Gadamer reconhece a ilusão da imortalidade, sonho que o homem persegue desde os primórdios da sua história. A técnica e os seus sucessos são baseados exatamente no esquecimento da hora da morte. No caso da medicina moderna, este esquecimento reveste de particulares implicações. Os êxitos das ciências naturais, que foram difundidos amplamente pelos meios de informação, contribuíram para um domínio da realidade, que conduziu, segundo Gadamer, a uma desmitologização da morte. Para sermos mais precisos, e cito, seria necessário falar de uma desmitologização da vida e, deste modo, da morte, pois esta é a ordem lógica com que se difunde o novo iluminismo através da ciência. Mas é precisamente nessa mesma incapacidade de compreender a morte que o iluminismo científico encontra os seus limites. Para Gadamer, e cito, talvez não haja outra experiência na vida humana que assinale tão claramente os limites impostos ao domínio atual da natureza, com o qual colabora a ciência e a técnica. Fim de citação. O moderno paradoxo da medicina reside exatamente na impossibilidade de eliminar no horizonte da ciência médica a morte, apesar dos esforços da técnica requeridos para alargar este mesmo horizonte. A morte pode ser reprimida da consciência, ocultada ou substituída, mas nunca se pode eliminá-la. O limite absoluto das nossas capacidades é, no entender de Gadamer, patenteado exatamente pelos meios técnicos, que correm o risco de transformar o homem num mero processo mecânico, e em vez de minorar o sofrimento, prolongam a agonia e ofuscam a experiência do eu. E cito, até o melhor médico, capaz de nos fazer superar fases críticas da vida orgânica, mediante os fantásticos recursos proporcionados pela substituição mecânica de aparelhos automáticos, se verá, no fim, confrontado com uma esmagadora decisão, em que momento pode ou deve renunciar à ajuda instrumental para manter a vida em estado vegetativo e honrar assim a pessoa do homem. O estar doente tem hoje uma grande importância para a medicina e é uma dolorosa prova dos limites da capacidade técnica, diz Gadamer. É exatamente no tratamento do doente crónico e no fim no acompanhamento da morte que somos recordados de que o doente é uma pessoa e não um caso. O modelo proposto por Gadamer vai construir-se no imaginário do médico como curador ferido. Quiron, este centauro, exatamente pelo seu padecimento, vai salvar Prometeu da sua condição. Para Gadamer, e cito, o médico e os seus êxitos podem justamente ensinar-nos a tomar consciência dos limites de toda a capacidade humana e a aprender a aceitar as nossas próprias limitações. Fim de citação. O médico surge para Gadamer como alguém que é capaz de nos ensinar, e cito, a aceitar os nossos próprios limites e até, consciente da tarefa do ser humano, a aceitar o último limite. Fim de citação. Muitos desafios vão emergir face a este paradoxo da medicina moderna, que procuram ligar o saber da morte e a habilidade técnica. Estabelecemos uma conexão entre o pensamento do progresso e o pensamento da morte, conciliando o enigma da certeza da morte com a esperança no futuro. Os mitos gregos ensinam-nos que a existência humana adquire o seu sentido exatamente na ligação com o sofrimento e com a morte. E cito,
diz Gadamer, na realidade, o aspecto mais crónico de todas as doenças é o caminho de encontro com a morte. Aprender a aceitar o nosso destino mais certo é a suprema tarefa do homem. Fim de citação. Se a história do gigante Prometeu e a repressão da morte surgem como vontade de viver, o moderno mundo civilizado desenvolveu com uma perfeição institucional, diz Gadamer, a tendência do ser humano para esta repressão da morte, deslocando por completo a experiência da morte ao ponto de a marginalizar completamente da vida pública. Eu penso que Gadamer foi de facto profético para compreender aquilo que é a vivência na sociedade contemporânea da morte, esta anomia perante a morte. Nós assistimos a um desaparecimento da imagem da morte, podendo falar-se, como Gadamer bem refere, de um novo iluminismo. É um processo radical, que não se resume a uma simples mudança de referências da tradição, da cultura ou dos conceitos religiosos. Os antigos ritos e ordens culturais davam à morte um lugar solene na vida da sociedade. Hoje, nas culturas ocidentais, a experiência da morte é sujeita a um processo de privatização que a afasta da vida pública, do meio doméstico e familiar, transformando, entre aspas, o caso mortal num objeto puramente técnico e industrial. Mas o culto dos mortos, como tão bem reconhece Gadamer, é um aspecto distintivo da condição humana, tão próprio como a própria linguagem. A documentação do culto aos mortos remonta na pré-história muito para além da tradição da própria linguagem, sendo os seres humanos os únicos entre os seres vivos que honram os mortos, com expressões simbólicas, artísticas e decorativas. Ter conhecimento da morte, e cito Gadamer, parece pertencer ao homem como o saber pensar. Fim de citação. A consciência universal da morte não reside apenas nas dimensões do religioso, mas acompanha a história da humanidade, não existindo nenhuma cultura que não inscreva na sua estrutura a questão da morte, entendida como uma realidade cultural e não apenas como um simples evento biológico. Mas no mundo cultural contemporâneo vive-se, e cito a expressão que Gadamer usa, uma repressão da morte. Segundo Gadamer, esta repressão deve ser entendida, por um lado, como uma atitude primordial, e cito, do homem que este adota a respeito da sua vida, porque deste modo se limita a obedecer à sabedoria da natureza, que se concentra na decisão de reforçar, de qualquer maneira, a vontade de existir da criatura quando ameaçada de morte. Fim de citação. Para este autor, existe uma profunda relação entre saber algo acerca de ter consciência da própria finitude, quer dizer, a certeza de que um dia vamos morrer, e o quase impetuoso não querer saber nada acerca de tal consciência. Daqui emerge a necessidade de uma reflexão filosófica face à questão da morte. A experiência da morte sempre ocupou um lugar central na história da humanidade, podendo mesmo afirmar-se que guia o processo de hominização. O adjetivo mortal era usado já no pensamento grego para indicar o ser humano como tal. Este adjetivo tem dois significados. Por um lado, sublinha que mais cedo ou mais tarde, aquele que é mortal vai morrer. Por outro lado, indica que o morrer é um processo que advém como termo da experiência humana da vida. A finitude caracteriza qualquer experiência humana, que a partir desta adquire significado e importância. A mortalidade e a consciência de um fim fazem parte da vida humana e o seu mistério acompanha o mistério da vida. Gadamer vai estabelecer uma aproximação hermenêutica ao problema da morte, afirmando que a existência não é compreensível à margem da morte, definindo-se entre início e fim um autêntico círculo hermenêutico. A reflexão fenomenológica de Gadamer sobre a morte encontra-se impregnada da análise heideggeriana do Dasein como ser para a morte, tornando-se uma teoria da finitude e da historicidade da existência expressa na linguagem. O ser humano é o animal que pensa na sua própria morte, ingrediente da própria vida, que interpela o sentido fundacional da nossa existência. Sendo a morte um facto enigmático para o homem, que dele só tem conhecimento indireto,
A situação hermenêutica da morte reveste-se de uma particular contextualidade, sendo por isso possível falar-se da morte como questão. É missão do homem colocar esta mesma questão perante si. O conhecimento da morte é um conhecimento específico do ser humano, que lhe pertence como o próprio pensar. Se o acontecimento biológico da morte não constitui um enigma, o inconcebível da morte surge diante da certeza de que, e cito Gadamer, a consciência de si não pode colocar-se em absoluto numa relação de compreensão com o não ser dessa consciência de si. Fim de citação. Mas a morte escapa totalmente aos nossos conceitos. É o silêncio do indizível. Certeza do que não é possível experimentar. Incomparável e sem recordação, retrospecção ou antecipação. Um dos maiores paradoxos da morte, sublinha Gadamer, é a sua impensabilidade, mas ao mesmo tempo a necessidade de se lhe conferir um sentido, o sentido último da existência. Mas toda a vida nos fala da morte. Vida que não é mais que o seu pronúncio. Vida que da morte adquire o seu sentido ao fazer surgir a questão metafísica. A questão da morte é a questão do ser. E terminava com algumas conclusões. De facto, nas culturas ocidentais, e o pensamento de Gadamer foi de facto profético, a experiência da morte tem sido sujeita a um processo progressivo de privatização que a mantém afastada da vida pública. O processo técnico-científico e o individualismo e o pensamento pós-metafísico marcam profundamente a experiência da morte na sociedade contemporânea, onde se assiste ao desaparecimento da sua expressão social, cultural e mesmo familiar. A morte de um indivíduo torna-se uma morte secreta e a sociedade procura tomar posse da morte dos outros, considerando como algo de seu, transformando-a num processo institucional e industrial. Esta tentativa por parte do homem moderno de recusa e ocultamento, afastando a morte pessoal e tornando-a industrial, procura fazer esquecer aos sobreviventes a questão da morte. Centram-se aqui, penso eu, muitos dos problemas éticos da medicina e da sociedade pós-moderna, nomeadamente a eutanásia, o suicídio, o cuidado dos doentes terminais. Numa cultura de negação e anonimização da morte, a industrialização medicalizada do processo da morte, sustentada numa crescente inovação tecnológica da prática médica, resultou, de facto, num isolamento e na desumanização do processo de morrer. A morte é esvaziada do seu sentido e das suas características especificamente humanas, pessoais e relacionais. O facto biológico clínico da morte impõe-se, inserido numa ideologia técnico-científica e sociológica que impedem outras abordagens, nomeadamente a abordagem filosófica. Se, por um lado, um conjunto de pressupostos ideológicos impregnam esta nossa experiência da morte, afastando-a da sua expressão social, por outro lado, a ausência de uma atitude cultural, médica e filosófica sobre o fim da vida impedem o próprio pensamento sobre este tema e têm transformado a questão da morte, de facto, num assunto tabu. Uma sociedade que eliminou as possibilidades de resposta não vislumbra caminhos de saída para as perguntas do sentido e assim procura eliminá-las. Como pode, de facto, o ser humano vislumbrar a esperança apesar da certeza da morte? Como viver sem o dom prometeico do esquecimento da hora da morte, sem a ilusão de imortalidade que o domínio técnico do mundo nos deu? De onde pode irradiar a esperança perante o conhecimento antecipado da morte? O homem moderno desistiu de procurar explicação para si mesmo e para o mundo que o rodeia e vê-se confrontado com a ameaça do absurdo e do nada da vida. O problema existencial com que o homem se defronta face à morte é o problema do sentido último e radical da existência. Se o pensamento pós-moderno há muito abandonou o tema da ultimidade, da unidade de sentido ou do fundamento da vida, a questão da morte impõe-se numa dimensão metafísica, não podendo fugir à verdade e à existência de sentido inerentes à própria vida. A morte é um acontecimento, um facto inalienável da existência, um ato humano, único e irrepetível,
que dá à vida humana um sentido de totalidade. Uma sociedade que recusa o conhecimento da morte e a sua dignidade acaba por ser uma sociedade também condenada a extinguir a vida. A redescoberta da autêntica dimensão da morte como ato humano não pode deixar de determinar a orientação da vida, revelando os seus valores éticos mais profundos e abrindo um horizonte para o reconhecimento da sua fundamentação transcendente. A esperança irrompe no pensamento, transpondo domínios que transcendem o mundo e o próprio ser humano, sendo nessa mesma transcendência que se encontra a razão da esperança pessoal. Na sociedade pós-moderna, de um novo iluminismo, em que o poder tecnológico do homem procura a erradicação do sofrimento no mundo, a ideologia da ciência e da técnica confrontam-se com o seu próprio paradoxo. Perante a morte, todas as palavras se extinguem e o pensamento abre-se ao mistério. O sofrimento e a morte são parte da vida. Os últimos inimigos a ser eliminados, entre aspas, diria eu, são de facto o derradeiro mistério a desvendar. Muito obrigada, e eram estas as reflexões que eu queria partilhar convosco. Muito obrigada, Sofia. Ainda por cima tão de acordo com o tempo pautado, já não estávamos habituadas a esta correspondência temporal. Nós tentamos. Eu cederia já a palavra ao António para depois conversarmos um pouco acerca destes assuntos fundamentais. Que pena que o Luís Marques também se vai embora, já se foi o José Góis, que enfim, é uma pena que não tenha podido ficar, lamento. António, vamos a isso. Ora, muito bem. Estão a ver a tela compartilhada? Estamos. Sim? Ora, muito bem. Olá a todos e a todas. Espero que estejam bem e a apreciar este evento. Gostaria de agradecer o convite para esta participação e as sempre generosas palavras de apresentação da senhora professora Irene Borges Duarte. É para mim um prazer e uma honra poder estar aqui convosco para recordar os ensinamentos de Hans-Georg Gadamer e refletir sobre algumas das suas linhas de pensamento nesta data em que se assinalam os 20 anos desde a data da sua morte. Trago-vos então uma pequena reflexão em torno deste tema da crise, diálogo e caminho em Gadamer, visando explorar as possibilidades de desenvolvimento do humano na superação dos vários processos de transformação, processos estes que todos devemos poder reconhecer se afiguram permanentes e constantes, os quais vulgarmente apelidamos de crise, a partir do que o desenvolvimento da própria história nos permite pensar e estabelecer uma ligação ao processo de construção e reconstrução sociocultural. Este tema é extraído de um trabalho de seminário intitulado O Valor da Crise como Elemento de Transformação no Seio Civilizacional, o qual procura lograr o seu contributo para a minha tese de doutoramento intitulada Tensão e Conflito, uma reflexão hermenêutica no contexto das relações sociais. Ora bem, Hans-Georg Gadamer mereceria, de certo, uma apresentação muito mais extensa e profunda. Contudo, procuro tomar aqui em linha de conta a sua vida longa e experiente e o facto de se ter tornado adepto de uma filosofia prática. Abraçou a hermenêutica filosófica como uma metodologia para um trabalho de interpretação, compreensão, explicação e explicitação dos fenómenos, procurando legitimar uma identificação da essência e da verdade nas coisas, que são inclusive comunicadas por variadas formas de experiência que não podem ser verificadas pelo método científico ou natural. E de que essência e verdade podemos então falar? Bom, a verdade que reside
no processo de uma compreensão que tanto mais se adquire quanto mais se investigue, quanto mais dela se queira saber. Na consideração de que isso seja imprescindível para prosseguir todo um caminho de descoberta. Gadamer, marcando indelevelmente a história da filosofia, indica-nos a condição de possibilidade para se poder progredir na área da recuperação ou atribuição de significados culturais na base de uma utilização expressa da linguagem e do diálogo que a partir daí seja possível estabelecer com os contextos vividos sobre os quais a compreensão naturalmente se adquire. Desviou-se de uma visão excludente e estática para se centrar numa visão inclusiva e dinâmica de todas as áreas do saber, envolvendo a cultura humana e dentro dela a tradição, a história, a filosofia, a ciência, a religião e a arte, onde a partir de um incessante diálogo se pode contribuir para o desenvolvimento de significações com relevante expressão no processo de evolução da humanidade. Poderíamos aqui dizer, entre muitos outros aspectos, no campo da dignidade e dos direitos humanos, da própria democratização dos sistemas políticos e também no campo da supressão das desigualdades e até da exclusão social. Nesta abordagem, onde o pensamento gadameriano nos conduz ao encontro da exploração das capacidades e das limitações do ser humano, no que diz respeito às suas possibilidades de compreensão, começamos pela cultura como tarefa do ser humano. No Iluminismo, questionava-se a cultura imposta durante séculos pela Igreja Cristã pelo facto de esta não ser reconhecida expressamente como tal. Já na segunda metade do século XX, foram adotadas formas militantes e revolucionárias da cultura contra a dominação do Estado e também da Igreja. Foram disso exemplo alguns contramovimentos da juventude, dos quais Gadamer fez parte, com a deslocação para o campo e a floresta em sinal de protesto, querendo parecer não se querer saber da vida cultural nas grandes comunidades. Bom, estes são apenas exemplos demonstrativos de que a cultura é um processo de construção e uma tarefa do ser humano. Desde os primórdios, que a palavra e a linguagem se constituem sempre como uma resposta a algo, uma resposta ao outro, a uma questão, a um problema ou a um desafio, procurando dar forma ao sentido das coisas, originando assim cultura. E é neste sentido que, constituindo-nos permanentemente em diálogo uns com os outros e, portanto, em relação e em interação, nos permitimos compreender num processo de construção e reconstrução permanentes como desígnio e como história da humanidade. Torna-se também evidente que todo o processo de compreensão das coisas e de busca pelo conhecimento implica, de uma forma geral, uma relação de suspensão dos rótulos, de igualdade, de respeito, de abertura, de escuta, de reconhecimento à presença e à colaboração do outro. Pode dizer-se dos vários outros que se apresentam, não apenas pessoas, mas outros conceitos, outros saberes, outras experiências, outras culturas que se abrem ao diálogo. Ao realizarem este diálogo, os seres humanos colocam-se numa posição privilegiada de construção, desconstrução ou reconstrução dos seus conceitos prévios, de observação de novos pontos de vista e de articulação das várias perspectivas que a partir deles se abrem. A cada articulação dá-se uma nova compreensão, ocorrendo o que Gadamer designa por fusão de horizontes. Neste sentido, há uma sucessiva integração do novo e do diferente naquilo que já se conhece. Essa pré-compreensão, digamos assim, procede de um ter que ver com a mesma coisa ou um ter algo em comum com ela, que permita assim estabelecer relação e obter respostas. Depois disso, é sempre preciso compreender melhor.
dado que explicar meramente algo é apenas um modo deficiente e por vezes até um mero reducionismo, motivo que leva a que o processo compreensivo deva voltar a ser explorado, situado e ressituado, porventura várias vezes, tantas vezes quanto necessárias, contribuindo enfim para a dinamização do círculo hermenêutico da compreensão das coisas, conduzindo à ampliação do horizonte das possibilidades de conhecer e dando lugar a uma nova situação hermenêutica, individual ou coletiva, onde não só as pessoas se passam a mover e porventura a agir conjuntamente, mas ao mesmo tempo se podem dispor a prosseguir todo um incessante caminho de aprendizagem, traduzindo-se numa autêntica busca ontológica. Na sequência da observação da estrutura da compreensão das coisas, que, como já vimos, cria as condições de um fazer comum, é preciso associar a noção de jogo em toda esta, digamos, efetivação, tal como já foi falado de manhã pelo colega Roberto. E porquê? Porque na concepção gadamariana, o ser do jogo não reside nas questões relacionadas com o jogador, com os seus egos e as suas pré-determinações. Ao contrário, o jogador é, como vimos, atraído para um espaço de jogo que tem regras, desígnios e um espírito próprio. Ou seja, quem joga vê ultrapassada a sua subjetividade num quadro de circunstâncias que claramente o excede, precisamente porque uma entrega ao empreender do jogo significa um colocar-se em jogo. Logo implica também uma saída de si próprio, a possibilitar, em conjunto com os demais jogadores, uma realização conjunta. Apesar da consciência deste processo de realização conjunta, que é ativamente desenvolvido pelo ser humano, ainda subsiste uma grande dificuldade em superar fés e crenças como remédios ou posicionamentos face ao desespero, à crise e ao conflito. Mas se nos dispusermos a uma atenta observação, a própria Bíblia, ao implicar a palavra como luz, na célebre expressão faça-se luz, o que o escrito bíblico faz é dar sobretudo início à luz da palavra. E neste sentido, como humanos, estamos mesmo muito dependentes deste processo de identificação do outro, da interação com ele, da consciência do que nos une e do que nos separa, para uma aprendizagem conjunta. Poderíamos dizer, as sociedades alcançarem aqui patamares de democratização, progressão e emancipação suficientes para poderem proporcionar bem-estar psicossocial a todos, promoção de igualdade e de justiça, o respeito por todos, independentemente da nacionalidade, da cultura, da etnia, da condição social, do estatuto social, da crença política, da crença religiosa e até do sexo, do género ou da orientação sexual. Reconhecer o outro e respeitá-lo na sua singularidade e construção identitária abre espaço para a empatia e a alteridade. Assim, esta abertura e esta tolerância do outro e ao outro não representa a abdicação do próprio a favor do outro. Significa dar igual valor a todos os que se apresentam, valorizando a diversidade e a pluralidade cultural na sua capacidade e na sua oportunidade para apresentação de práticas, teorias, juízos e opiniões. Corresponsavelmente, os seres humanos podem perspectivar equilíbrios de interesses, harmonias e consensos para se encontrarem soluções para os problemas, visando não apenas a satisfação das necessidades, mas também a adequação relativamente ao meio ambiente em que se inserem. De acordo com as perspectivas de Gadamer, que aqui se têm vindo a explorar, pode definir-se que se não houver a capacidade para o fazer comum que permita divergir do que em termos globais a humanidade tem vindo a praticar, talvez o futuro não reserve de novo essa possibilidade e nos encaminhemos até, porventura, para a catástrofe.
E neste sentido podemos identificar inúmeros contextos socioculturais, políticos, religiosos, em que frequentemente se dão por identificadas razões, circunstâncias, motivações inviabilizadoras de diálogo e, portanto, impeditivas de o traduzir em ação conjunta. Em regra, estamos a falar de processos de crise que se sustentam sobretudo em acusações mútuas e em inúmeras explicações unilaterais, e aqui poderíamos continuar a discutir estes aspectos nos contextos da pandemia que ainda atravessamos, ou na mais recente e gravíssima situação de conflito armado na Ucrânia, onde aparentemente se assiste, para além de uma conjuntura política desavinda, a claras mundividências. No entanto, podemos perguntar, sabendo o que sabemos, tendo em conta o que a tradição nos ensina, haverá para o facto, no sentido da sua plena fundamentação, demonstração, razão, no fundo, alguma justificação para se abandonar o espaço de diálogo e de união de esforços, no sentido de se procurar identificar os problemas e empreender na sua resolução? É uma pergunta que fica. Em Gadamer, um ser humano experimentado é aquele que tem consciência da sua finitude e dos limites que ela estabelece e define, como a cara colega Sofia acabou de dizer, quer quanto ao poder fazer, quer quanto à sua planificação. Não só em termos individuais, mas também coletivos. Fica assim claro que não há tempo para tudo e nele, no tempo, nada retorna. Todavia, a consciência que este ser humano experimentado tem de reconhecer algo que é, não quer dizer conhecer algo que exista num dado momento. E esta questão importante é algo que naturalmente o inquieta. O tempo torna-se então algo que não pode ser desperdiçado, pois é nele que reside toda a oportunidade de realização. Por isso é tão importante perceber, dentro do limite do nosso tempo, aquelas que são as responsabilidades e as possibilidades de futuro. A experiência de que se fala revela-se assim na experiência da própria historicidade. Saber dos erros cometidos, do que foi feito e ficou por fazer, e hermeneuticamente falando, do que foi interpretado e compreendido e do que ficou por interpretar e compreender. Os momentos de tomada de consciência em que os problemas verdadeiramente se colocam, e mesmo já numa fase limite em que a tensão se instala e as crises e os conflitos se agudizam, constituem-se, apesar de tudo, em grandes oportunidades, porventura únicas e até derradeiras na sua verificação, para a exploração das relações, dos significados que contribuem para o desenvolvimento das ações e, sobretudo, para uma ampla compreensão, não apenas dos problemas que estão em causa, mas também da potencialidade criativa na sua resolução. E aqui os conceitos de Gadamer ganham toda a operatividade. Na superação de atitudes centradas na possibilidade de encontrar nos conflitos formas de afirmação fundamentalistas, com sustentação puramente mundividencial e cultural, há pois que aderir à conversa, para que as diversas partes se possam entender-se pela linguagem e julgando-se a si próprias através do diálogo, num caminho de descoberta, de aprendizagem e, sobretudo, de articulação. O passado histórico, a tradição, a experiência, o conhecimento, permeando o presente, são pontos estruturais fundamentais a poderem ser estabelecidos como fases construtivas deste percurso dialogante. Pode parecer extenso a realização deste percurso, mas é ele que vai permitir realçar a consciência do que o passado nos mostra, o que aconteceu, o que se sabia, o que se quis fazer e se fez, bem como o que se sabe, o que se faz e o que se quer fazer. Através desta articulação do horizonte histórico e da tradição com o presente, as decorrentes perspectivas e saberes vão equacionar-se e articular-se a ponto de sustentar um processo de compreensão
que, além de base para as respectivas tomadas de consciência e de decisão, torna-se impulsionador dos passos que a seguir podem vir a ser dados. Trata-se de um ver para trás para poder ver para a frente. E o ver para a frente não é mais do que compreender aquilo que já se havia compreendido, mas compreender melhor. E, no fundo, ver aquilo que afinal já estava preparado para ser, apenas precisando de ser desvelado e que estava apenas à mercê de uma construtiva busca comum. Nos diversos momentos da história, entre outros o negro período da ascensão política de Hitler e suas consequências para a Alemanha, para a Europa e para o mundo, sempre pudemos observar os efeitos nocivos que surgiram de modelos sustentados na rigidez de pensamento, no autoritarismo, na intolerância, nas crenças fundamentalistas, na afirmação de poder pelo poder, entre outros, guerra, violência, perseguições, fome, miséria, desespero, doença e morte. Atualmente, sabemos que a guerra gera apenas perdedores. Ainda assim, todos os problemas socioculturais, políticos, económicos e ambientais têm de ser lidos no quadro das relações desequilibradas de poder por parte da humanidade, quer uns com os outros, quer com o meio ambiente. Assim, a necessidade premente centra-se em compreender a crise e o caminho que a ela conduziu, para resolver ou transformar, descontinuando o que houver a descontinuar, atendendo às verdadeiras necessidades que estão em causa. Para isso, é preciso ter em conta que toda a compreensão do novo envolve muito mais do que uma luta contra o conservadorismo, envolve também o choque com as pré-compreensões e com a tradição. A linha de desenvolvimento do ser humano reside assim na possibilidade de realizar com o outro, os vários outros da vida, esta compreensão através de uma sucessiva fusão e alargamento de horizontes, onde cada qual passa a ser e a fazer na medida daquilo que vê e daquilo que sabe, numa perspectiva de integração e de desenvolvimento que podemos designar por transcultural. Mesmo parecendo não se saber exatamente como caminhar e para onde caminhar, mas termos conseguido pelo menos aprender com os erros cometidos no passado e fazer disso um trampolim para novas formas de equacionar, quer a nossa vida particular, quer a vida em comum, já é muito importante para perspectivar esse porvir que por essa se torna projetivo. Não oferecendo propriamente uma solução concreta para cada um dos problemas, porque essa solução deve ser encontrada no seio das relações de uns com os outros, Gadamer oferece-nos, sobretudo, um caminho, que não só permite ir ao encontro do desenvolvimento da cultura, como permite que todos possam ter participação ativa e efetiva neste processo como humanos no mundo. Para a realização desta pequena apresentação, tive em conta as produções de Gadamer, Verdade e Método, Elogio da Teoria, o Ministério da Saúde, o Cuidado da Saúde e a Arte da Medicina e, por fim, o texto Herança e Futuro da Europa. E agradeço a atenção dispensada. Fico agora naturalmente ao vosso dispor para continuar a refletir sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigada, António, por esta reflexão que foi saindo do nosso seminário e que abre a possibilidade de continuidade. Está aberta também a possibilidade de intervenções, espero que as haja. Eu, para já, diria talvez para cada um dos intervenientes, em relação ao trabalho da Sofia, muito interessante e muito bem
bem apoiada no próprio Gadamer, gostaria sobretudo de ver como a experiência real de contacto com a morte e com o momento da aproximação da morte pode ao mesmo tempo mostrar não só a importância do ser mortal, que também já em Heidegger, o ser para a morte de Heidegger é a expressão mais conhecida e mais usada para falar desta questão em Heidegger, mas realmente o segundo Heidegger foi cada vez mais deixando de lado essa expressão de ser para a morte, sein zum Tod, que a tradução de ser para a morte, enfim, é um problema de preposições. O zu pode traduzir-se por para e, portanto, de certa maneira, a tradução ser para a morte é correta, mas trai o sentido que o Heidegger estava a querer dizer. O nosso colega espanhol Félix Duque, que é um dos grandes especialistas espanhóis de Martin Heidegger, costuma traduzir ser a la muerte, ou seja, o ser à morte. Em português não fica bem, não dá, mas tem que ver com o estar exposto à morte. Ser para a morte não significa ser a caminho da morte, significa estar exposto à morte. E é disso que fala, naturalmente, essa questão essencial que é o do esquecimento, porque sem esquecimento, se calhar não se poderia viver. E essa é uma das questões, de que maneira o próprio Gadamer, que menciona e trata a questão da morte na essência do humano. Na essência do humano está o ser mortal. A expressão heideggeriana dos últimos tempos é sempre o ser mortal e nunca mais o ser para a morte, não é? Este ser mortal só é possível de ser vivido na medida em que esquecemos, ou seja, que não estamos informados para nós próprios de que em qualquer momento estamos expostos a morrer, não é? Portanto, a própria morte requer o seu esquecimento, a sua ausência, o poder não estar pendente desse sentido do morrer. O que também torna cada vez mais agudo, penso, aqueles momentos em que estamos mais claramente expostos, como pode ser uma guerra ou pode ser um acidente, uma situação grave de algum tipo, não é? A minha questão seria justamente como é que a Sofia vê, com a sua experiência humana, esta duplicidade da importância do reconhecer-se como mortal e ao mesmo tempo do poder esquecer-se. Muito obrigada pela questão. A segunda questão, mais para o António, seria pensar de que maneira é que também com a sua experiência vital, que no fundo não apareceu nesta sua apresentação, e eu acho que é pena, a sua apresentação é muito interessante e indica um caminho que está a fazer, mas falta-lhe, no meu entender e no meu gosto, digamos, aplicá-lo a uma situação concreta. As nossas colegas psicólogas antes também falaram de diferentes aspectos mais gerais,
mas saltitava nelas continuamente essa experiência direta das questões. Na sua apresentação, essa experiência direta não aparece. E então guardou-se, digamos assim, o António de falar nisso. Eu compreendo que é também uma certa forma de pudor, talvez profissional, mas a mim não me interessa o profissional, e me interessa-me a situação humana, em que pode mostrar de que maneira é que de facto, por exemplo, a teoria do jogo, que antes vimos tão exposta de uma maneira muito clara, muito sistemática e rica pelo professor Roberto Kalmaia, de que maneira a teoria do jogo ou a ideia da possibilidade de sugestão de conflitos pode aparecer em relação com isto que nos disse, não é? Eu diria um exemplo, extrair ou aplicar a teoria a um exemplo. Mas acho que podemos ter pelo menos mais alguma pergunta agora e respondemos talvez a cada 2 perguntas. Parece que a primeira pergunta era do Emílio, não? Então, vá, diga. António primeiro, o António Leitão. O António Leitão, é verdade que eu tinha temos visto aqui o levantar o dedo, sim. O Beto, António, vamos a isso, o outro António. Portanto, isto não é nenhuma questão, não quero pôr nenhuma questão. Queria só comentar que a partir da leitura daquele artigo que fala sobre a dor do Gadamer nos seus últimos anos de vida, que ele não quis paliar, digamos. Era uma dor que era suportável, digamos, ele não estava numa situação de dor horrível. Mas tinha dores e não as tratava porque queria viver o mais lucidamente possível a sua existência. É? Quer dizer, isto, na verdade, quer dizer, por um lado é a questão de dar o exemplo. Nós muitas vezes falamos de coisas muito, muito boas sobre a existência, sobre a finitude e isso tudo, mas depois quando chega à nossa altura fraquejamos, né? E queremos ser paliados ou eutanasiados. Portanto, dar o exemplo, que ele deu o exemplo, isto é interessante, o Gadamer deu o exemplo de viver a vida ao máximo, 102 anos, sem paliação. E depois, a questão que, na verdade, a morte só entra na nossa vida, verdadeiramente, pode entrar como teoria, toda a gente deve ler sobre isso e tal, mas entra na nossa vida quando a sentimos. E sentimos-la quando alguém que nos é querido morre, ou quando nos é dada uma sentença de morte, de repente. Mas normalmente é através dos outros, da experiência dos outros, que a morte entra na nossa vida. E entra verdadeiramente quando é com entes queridos, os nossos entes queridos. Pronto, era só este comentário. A questão de vivenciar a morte na primeira pessoa antes dela chegar. Porque teoricamente é uma coisa e na prática é outra. Não sei se ficou claro como questão colocada, ou seja, a reflexão ficou clara como reflexão, mas há uma questão a colocar? Não tenho nenhuma questão a colocar. É só um complemento. Bom, eu diria que já há matéria para responder, não? E depois vamos às seguintes 2 perguntas. Então, se calhar eu posso começar, primeiro agradecendo à professora Irene a pergunta e de facto toca e expõe-se aqui no fundo da sua questão aquele que é, eu diria, o paradoxo que Gadamer nos apresenta e que é o paradoxo que nós também vivemos na nossa vida. Se por um lado há uma atitude existencial quase psicológica de tentar afastar esse pensamento, e a nossa sociedade foi extremamente eficaz em fazer desaparecer esse pensamento, e nós estamos de facto altamente entretidos com tudo o que nos rodeia,
para não pensar e para não pensar especificamente na questão da morte. Se ao mesmo tempo isso é verdade e é uma atitude existencial e psicológica, ao mesmo tempo ela está subjacente e é no fundo aquilo a que a nossa vida tem de dar resposta. Quase, e eu atrevo-me a dizer, e em resposta também ao comentário que foi feito agora, tal como a morte, também a doença é uma tarefa. Eu gosto particularmente da forma como o Gadamer olha para a própria doença. Ela é uma tarefa, é algo a que nós temos de dar resposta. E aqui é o meu ponto de vista pessoal, de facto nós também nos afirmamos na nossa individualidade e na forma como vivemos, na resposta que damos a essas tarefas. Portanto, há aqui de facto um paradoxo, que a morte não pode ser eliminada e não deve ser eliminada do nosso pensamento e nós temos que lhe dar uma resposta existencial e que confere sentido, mas ao mesmo tempo há essa atitude existencial. E nós, de facto, não temos qualquer possibilidade de experiência da morte. E o Gadamer, nesse aspecto também, toda a reflexão fenomenológica sobre a própria morte, apenas o levanta e surge essencialmente como questão. E é essa questão que nos é colocada, é essa questão que nós temos de dar resposta. Eu diria não apenas quando estamos em situações limite, mas porque ela, e aí o nosso pensamento sobre ela, e eu acho que é aquilo que é coartado hoje em dia, é o nosso pensamento sobre a nossa própria vida, sobre essas questões, portanto, a ausência de pensamento sobre isso, e que desaparece. E desaparece de todas as formas. E eu acho que aí, e do ponto de vista da medicina, isso é totalmente verdade. Não só da forma como os casos mortais são tratados e afastados da vida pública, e nós deixamos de lhes conseguir dar resposta, não é só em termos de pensamento, em termos de vivência cultural, até mesmo médica, nos próprios hospitais, a forma como nós ensinamos os nossos alunos, a forma como a própria medicina gere todo o caso mortal, que durante muito tempo é vista como um falhanço da própria medicina, a medicina foi incapaz de curar, mas na forma como nós lidamos com isso. E, portanto, acho que de facto há esse desaparecimento e nós experimentamos isso na primeira pessoa depois da nossa total incapacidade de poder lidar com isso como profissionais, como seres humanos e com o pensamento da própria morte. Assim, uma resposta curta, mas espero ter tocado nos pontos essenciais. Sim, Suponho que agora sou eu, não é? claro. Ora, muito bem. Eu não me furtei à questão da resposta no plano profissional, porque estava exatamente a procurar, agora neste espaço, poder fazer a referência também não só àquilo que a professora Irene acabou de dizer, mas também àquilo que a professora Henriette foi dando alguns pontos no início deste seminário. O que Gadamer acrescenta com a sua hermenêutica filosófica é uma compreensão alargada e aprofundada do mundo e das coisas, que se dá pela linguagem, através do diálogo e pela fusão de horizontes. Portanto, alcança um nível de esclarecimento que está muito para além daquilo que é a investigação criminal. Se bem que esta questão da verdade ser um compromisso de todos, o que é facto é que a investigação criminal está muito reduzida ao plano científico. E como nós sabemos, o plano científico tende para a ciência só existe aquilo que ela compreende, né? Aquilo que, enquanto para a hermenêutica é preciso compreender tudo aquilo que existe. Nós já falamos disso por diversas vezes. E então, no plano da investigação criminal, há sempre aqui uma relação de sujeito-objeto.
E porquê? Porque, porque, de facto, uma das limitações da investigação é exatamente esta colaboração do outro, esta presença do outro ativamente, no sentido de colaborar e de esclarecer e de estar presente. Mas isto também é um pouco o reflexo daquilo que nós vivemos hoje em sociedade. Vemos isso no plano político, os políticos não dialogam uns com os outros, eles afirmam posições e reafirmam as suas posições. E mesmo quando os modelos de debate, Repetem-se. os modelos de debate são concebidos, é com timings, para eles poderem, de facto, fazer esse trabalho de afirmação, sem que haja a possibilidade de interagir, de perguntar, de questionar e de ouvir uma resposta. Portanto, a ideia da investigação criminal está presa dentro deste limite e dentro de outros limites, a questão dos prazos, a pressa com que a investigação tem que ser feita, muitos processos para poucos profissionais, o que significa que o tempo que temos disponível para trabalhar um caso é sempre escasso, para não falar de outras dificuldades técnicas, humanas. E depois há outra questão. A investigação criminal não se pode confundir com planos de investigação encomendados, não é, pelos interesses do poder, como aqueles que a professora Henriette falava. Esse é um dos perigos da unilateralidade da ciência de que Husserl falava, quando as próprias conclusões das iniciativas científicas procurariam, sobretudo, afirmar a posição do investigador. E nesse sentido, estamos a falar de linhas opostas. A investigação criminal segue um pressuposto de esclarecimento pela verdade, mas pela análise do quadro das circunstâncias, pela apreensão dos objetos de prova e pela descoberta dos autores do crime e da sua apresentação à justiça. Portanto, são linhas completamente distintas e aquelas maiores dificuldades que eu vejo são efetivamente a colaboração do outro na perspectiva do esclarecimento de tudo aquilo que está em causa. E há processos em que isso acontece, onde a presença do outro de facto aparece do ponto de vista da colaboração, e temos logo um caso completamente diferente, temos logo uma possibilidade de analisar retrospectivamente tudo o que aconteceu de uma forma muito mais abrangente, mas de facto continua sempre a ser uma dificuldade, porque hoje em dia ninguém gosta de ser questionado, não é? O facto de se questionar alguém é por vezes até tido como uma desconfiança, uma ofensa, não é? As pessoas não gostam de prestar esclarecimentos. É essa a novidade que Gadamer nos traz, da necessidade de nos envolvermos todos neste processo de descoberta. E por isso aprecio tanto as suas considerações e o seu contributo para a realidade que vivemos e em que estamos inseridos. Obrigado. Obrigada, António, pelo esclarecimento, mas eu fico preocupadíssima a pensar que o problema da aplicação está resolvido pela negativa, não se aplica nada. E isso, de certa maneira, é uma tristeza. Gostaria que não fosse essa a conclusão, porque sem dúvida que ao nível profissional tudo funciona por causa e efeito. Estamos dentro do determinismo
científico da causa e efeito e já está. Ao nível jurídico é a mesma coisa. Portanto, não há propriamente aí dois processos diferentes, embora evidentemente não sejam o mesmo processo, mas vai tudo à linha da causa e efeito. Quando ao fim e ao cabo aquilo que a hermenêutica, não só a gadameriana, nos habilita é a pensar que os acontecimentos e processos humanos não têm que ver com a causa e efeito. Há parcialmente aspectos que se podem julgar dentro da linha da causa e efeito, mas são aspectos parciais, não é? Não sei se a Henriette quer dizer alguma coisa. Ia falar sobre isso porque a Henriette pediu o e-mail do António Loura e era só para informar o António Loura que enviei o seu e-mail para a Henriette para estar em contato consigo também. E está aqui um livro no bate-papo, talvez lhe interesse, que foi enviado pela Teresa Onhate para partilhar e pode verificá-lo, talvez lhe interesse também, este último link que está aqui. Eu vou enviar, desculpa, eu vou enviar um artigo, Loura, de um trabalho que nós fizemos junto à Polícia Civil, tá? De investigação criminal. E aí eu vou te enviar dentro da nossa forma de trabalhar, como é que foi conduzido, tá? Eu vou te enviar esse artigo. Obrigado. Bom, eu diria agora que passaríamos às seguintes questões que o Ângelo sabe. Emílio, depois o Beto. Primeiro o Emílio. Y el Beto. Emilio, tiene la palabra, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, voy a hacer mi pregunta en español, porque en portugués no sé si, por favor, Irene, puedes ayudarme, pues te lo agradezco. No te preocupes, tú habla en español, que nosotros en Portugal lo entendemos. Puede que haya alguna cosilla que no entendemos y entonces se pregunta, pero si no, lo entendemos en principio. Vale, muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta iba a Sofía, aunque el otro participante, vamos, si tiene también algo que me pueda aportar, me parece también oportuno, ¿no? A ver, a mí no conozco mucho lo que dice Gadamer acerca de la situación de la muerte, no así Heidegger, que lo tengo un poco como, lo conozco un poco más. A mí personalmente, lo que me preocupa últimamente con relación a la muerte no es solo el que ya no se piensa en ella, sino en que está objetivizada, está convertida en número. Es una cifra, ya solamente es una cantidad. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, del exterminio judío, se habla de los millones de muertos que hubo, cuando ahora mismo en Ucrania concretamente, continuamente nos bombardean con cifras y, por ejemplo, cuando se habla sobre la epidemia del COVID, pues es igual, al final aquí, por lo menos en España, continuamente son tantos por ciento, son cifras, números, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva merleau-pontiana sería una descorporalización de la vida, ¿no? Como convertir al sujeto en un puro objeto contado, que se puede contar, o que lo único que sirve es para contar, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué es Gadamer, qué es lo que aporta a partir de todas estas experiencias que él, algunas de estas no vivió, pero otras, como por ejemplo la guerra mundial, los nazis, etcétera, sí que vivió? Pues ya está. Gracias, muchas gracias. Gracias, Emilio. ¿Y quién era más? O Beto Machado. Beto! Já faço já. Legal. A pergunta é para o António.
E, Antônio, diz respeito acho que é uma questão que tanto atravessa a questão mais da investigação explicitamente criminal, mas também no que diz respeito a essa interação intercultural no sentido mais amplo, que é algo que eu vou me referir como pactos ou conluios com vistas a fins, com vistas a interesses. Um pouco do desdobramento da minha primeira pergunta. Você vai, de certa maneira, investigar alguma coisa e tem algo ali que a pessoa esconde, sabendo ou não, conscientemente ou não, num certo sentido. Pode ser um pacto invisibilizado, alguma coisa que ela reproduz por simples tradição. Está invisibilizado para ela, o próprio sentido da reprodução, ela nem sabe, ela nem se dá conta, de certa maneira. Um pacto velado, por exemplo, o amor pela mãe, o interesse, o fascínio, alguma coisa que ela não sabe, e ela esconde sem saber. Né? E eu acho que isso vai interferir na dificuldade das pessoas se entenderem, porque há coisas, sentimentos e forças e desproporções afetivas involuntárias, de certa maneira, que dizem respeito a coisas que não estão ali, enfim, diretamente ligadas a como a pessoa se coloca na situação intencionalmente. Né? E também os pactos de fato conscientes, né? No caso, por exemplo, você está conversando com uma pessoa que ela quer te esconder um fato, ela quer te esconder alguma coisa que ela não fez, que ela fez, ou ela quer distorcer alguma informação porque está preocupada ou se sentindo culpada, enfim. Né? Eu imagino que numa abordagem de uma investigação isso imediatamente deve despertar algum tipo de paranoia possível, uma persecutoriedade em muitas pessoas, enfim. Então, um pouco sobre isso. Na tua fala, percebi bastante os desafios de pessoas realmente, intencionalmente, desejando se entender, de mundos diferentes, numa atitude positiva, e as dificuldades que esse processo por si só já tem. A minha pergunta é, então, e aquilo que se cuida para esconder de forma velada para a pessoa ou não? Não sei se foi claro. Passa a pergunta adequada a poder compreender qual era a questão exata. Pergunta adequada para a questão exata. Para se... Eu estava a dizer ao António, se o António não compreendeu bem, pergunte. Mas, António compreendeu? Mas o Beto também pode explicar melhor. Eu percebi a reflexão, mas eu fiz um compasso de espera porque estava à espera que a Sofia pudesse falar primeiro, na sequência do que o Emílio falou também. Então, muchas gracias por la cuestión. Intentaré responder en español, no sé si me entiendes, pero intentaré. Gadamer lo va a ver como la muerte como acto humano. En ese sentido, lo que dice es que lo que en los últimos años asistimos es una industrialización de la muerte. Todos los procesos técnicos científicos lo van a quedar como un caso, como lo has dicho, un número, pero un número en un proceso que es muy técnico. Lo tornamos ascético. Lo intentaremos hacer como algo que la medicina, especialmente por sus condiciones muy técnicas, lo torna completamente, como has dicho, una cifra. Eso es una tendencia que Gadamer se apercibió muy cedo, como lo que damos todo, que es la evidencia de la muerte como un acto humano, como algo que es propio del ser humano en cuanto tal, para lo veres especialmente como algo que es técnico, científico, y como eso se queda como un número. Sí. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Encantado. Muito bem. Relativamente à questão do Beto Machado, que agradeço. O que acontece é que, para situar a questão aqui no domínio do nosso tema, é que há um furtar ao jogo, não é? Uma das dificuldades da investigação criminal é exatamente essa.
a pessoa que temos perante nós furta-se ao jogo do diálogo, pelas dificuldades que já avancei há pouco, ou então procura criar um outro jogo dentro do jogo, que retira momentaneamente a possibilidade de centrar a atenção naquilo que importa centrar, que era avançar no sentido do esclarecimento pela verdade das circunstâncias em que as coisas ocorreram ou estão a ocorrer, porque as investigações também se debruçam sobre situações que estão a desenvolver-se no tempo. Mas esta recusa da pessoa que temos perante nós, ou que é o objeto da nossa atenção, inviabiliza que se possa considerar aquilo um jogo, porque um jogo implica uma saída de nós próprios para em conjunto construirmos algo, né? Para além de nós, em que a nossa postura e o nosso envolvimento é, digamos assim, conjugado com o do outro. Né? Implica a escuta, implica a atenção, implica a aceitação e implica a desconstrução das nossas próprias pré-compreensões, mas ele também tem que fazer o mesmo. E é desta união, deste entrelaçamento de esforços que se avança no jogo gadamariano e que no plano da investigação criminal é difícil obter. Mas não é sempre, felizmente, porque há muitas situações e muitas investigações que chegam a bom porto com resultados espetaculares devido à aplicação do sistema na íntegra. Portanto, não é assim tão pessimista como a senhora professora Irene estava a dizer, que não se aplicava. Aplica-se, não se aplica, é na esmagadora maioria dos casos. Mas, felizmente, vamos tendo muitos exemplos e bons exemplos da aplicação plena desta forma de equacionar as coisas. Ou mais uma Menos questão? mal, disse eu. Sim. Há mais uma questão da Daniela, não é? Sim. Oi, boa tarde. Então, eu tenho primeiro um comentário assim que eu gostei muito de escutar sobre o Prometeu, sobre o Quiron. E aí é uma pergunta para você, Sofia, que é médica, se não me engano, é isso? De que forma você percebe, né, o ser ferido como um recurso que talvez colabore para o seu ofício? Eu não sei se isso faz sentido ou não, e se sim, de que jeito isso acontece assim na prática mesmo, clínica. Né? Talvez tenha a ver um pouco com o que a Henriette trouxe na fala dela, do ser tocado, mas queria te ouvir. Assim. Há mais uma questão e depois, em princípio, fechamos as questões, o turno de questões. Gustavo, por favor. A doutora Sofia Raymond, no seu livro A Questão da Medicina e a Morte como Questão, na página 171, a senhora afirma: na sua reflexão, Gadamer convida-nos a aprender a aceitar a doença, em especial as doenças crônicas, que entende como uma das maiores mudanças que se produziram na nossa civilização, em resultado dos progressos da medicina, confrontando-nos com novas tarefas. E a senhora cita: na realidade, o aspecto mais crônico de todas as doenças é o caminho de encontro com a morte. Aprender a aceitar o nosso destino, mais certo, é a suprema tarefa do homem. E é o fim da citação que a senhora faz do Gadamer. Uma questão que me parece urgente em relação ao problema da relação entre a medicina e a morte é aquele problema que foi apontado de modo crítico, igualmente por Hans Jonas e por Peter Singer, que são tão distantes em vários outros aspectos,
que é o problema da construção do conceito da morte cerebral, que é um conceito de morte de viés utilitarista, em que se estende a vida de um corpo que de outro modo estaria morto, para que se permita prolongar a vida de outro corpo. Portanto, a minha pergunta à doutora Sofia é: como poderíamos, a partir da reflexão de matriz gadameriana, pensar o conceito de morte cerebral e de transplante de órgãos vitais? Essa é a pergunta. Obrigado, doutora. Não sei se posso responder. Antes de mais, muito obrigada pelas duas perguntas, que são de facto um desafio. E começando pela primeira, eu acho que é algo que o pensamento de Gadamer nos aporta para todas as áreas clínicas e não clínicas do exercício da medicina, mas também para nós todos, enquanto contacto com os outros, é sermos estes curadores feridos, ou seja, o cuidado que nós temos para com os outros também resulta do facto de nós conhecermos o que é esse estar doente, esse sofrer e, no fundo, o que é esse ser mortal. E eu acho que isso marca de forma decisiva a nossa prática clínica, mas também a nossa vida. Lá está, se nós não podemos ter uma experiência da morte, nós temos a necessidade de o colocar não só no pensamento, mas também como marca de toda a nossa existência e a forma de lhe conferir sentido. E é nessa experiência de sermos feridos nesse sentido que nós, ao colocarmos em relação com o outro, sabemos um outro, como diz o Gadamer, um outro caminho de ligação e fecha-se de alguma forma um círculo hermenêutico da ligação com o outro. Portanto, é essa marca de nós conhecermos. Eu acho que os mitos gregos, e estes em particular, tocam algo de central na forma como eu, por ser doente, eu por ter esta experiência do que é ser finito, de ter esta limitação e entender isto no meu pensamento, eu consigo ter um acesso diferente, não só à vida, à forma como eu lhe confiro sentido, mas em relação ao outro. Isso marca indiscutivelmente a nossa prática clínica e a maneira como nós nos relacionamos com tudo, não só com os doentes, com a doença, com a morte e com a nossa própria morte, com a nossa própria vida e com a vida dos outros. Portanto, acho que de facto o Gadamer toca aqui, consegue fazer esta leitura que eu acho que é muito certeira deste mito, de toda esta história, de uma forma de facto que eu acho que é muito real e, portanto, lá está, se o conseguimos fazer na nossa vida sempre, resulta muitas vezes também deste paradoxo que nós vamos vivendo, mas que eu acho que nos marca de uma forma decisiva. Quanto à segunda pergunta, e eu voltava um bocadinho atrás àquilo que dizia, acho que esta é de facto a suprema tarefa do homem, tal como a morte é uma tarefa a que nós temos de dar resposta, e eu concordo totalmente que de facto a suprema tarefa é lidar com este assunto. Quanto à morte e aos critérios de morte, é um tema vastíssimo, muitíssimo complicado, e que há uns anos pediram-me para fazer uma conferência sobre critérios de morte. E aquilo que nós chamamos habitualmente de morte cerebral não é morte cerebral, é morte encefálica ou então morte do tronco cerebral. Portanto, logo aí nós estamos a misturar muitos conceitos e a fazer coisas que... a questão, quando eu comecei a fazer e a preparar essa conferência, começa logo pela definição. Quando falamos de morte, estamos a falar de quê? Do ponto de vista até mesmo médico, quais são os critérios, que critérios são estes, de que é que estamos a falar, e de facto isto é todo um mundo em mutação, um mundo que tem por base muitos conhecimentos e algo que está bastante consolidado. Em Portugal nós seguimos os critérios de morte do tronco cerebral, em conjunto com o Reino Unido. Nós aplicamos em Portugal esse tipo de critérios e não falamos, por exemplo, de morte dos hemisférios cerebrais ou outros critérios que são seguidos noutros enquadramentos médicos e jurídicos. E, portanto, a morte do tronco cerebral, do ponto de vista de evento clínico,
é algo bastante bem definido e com critérios, e, portanto, enquadra-se de uma forma bastante bem definida em relação à sua definição. E, portanto, aqui acho que mais do que propriamente entrar na definição destes critérios médicos, o que eu acho que o pensamento de Gadamer nos aporta de uma forma muito premente é esta forma de enquadrar a morte como parte e como ato humano no seu sentido global, e encontrarmos aqui uma resposta que não seja nunca redutora do humano nesses critérios. Ou seja, nós aqui temos sempre que ter em mente que isso faz parte do ser mortal que caracteriza o próprio homem. Portanto, nós não podemos nunca desvirtuar esse ato humano por excelência. Não sei se consegui responder à questão, mas é um tópico muito difícil em termos de definição de todos esses critérios e da forma como nós enquadramos todos eles. Não sei se consegui responder. A Teresa Onhata tem ainda uma questão. Foi um lapso completamente meu. Se não fosse a professora Catarina, nem dava conta. Peço desculpa. El micrófono, Teresa, que no está activo. Decía, obrigada, decía que podría hacer esta pregunta a los dos, o incluso a la profesora Irene Borges Duarte. La voy a concentrar en Antonio Loura, pero no sé si sigue con nosotros, no lo veo por aquí. Está ahí aún, sí. Sí, sí está. La cuestión es la siguiente. En su presentación, en su intervención, en uno de los esquemas escritos aparecía los mortales y decía los humanos para los griegos. Me ha llamado la atención, ¿no? Y sobre texto de esa cuestión, y para que no dejemos de plantear la pregunta en este foro y en esta jornada, yo preguntaría para Gadamer, ¿quiénes son los divinos o los inmortales, si es que los hay? En Heidegger, desde luego, como seguramente todos sabemos, ¿no? En los Vorträge und Aufsätze, concretamente en el Bauen von Denken, en el Construir, Habitar, Pensar, y en el Poéticamente habita el hombre, aparece algo que se ha hecho bastante conocido, que es el Gebirgt. Y ahí está, claro, tierra, cielo, inmortales, mortales. Yo siempre insisto en que no se lea platónicamente cielo e inmortales arriba y tierra, inmortales abajo. Más bien el cielo es el mundo como sistema de codificación y de signos y tiene mucho que ver con los mortales. Pero mi pregunta es, ¿tiene sentido hablar de mortales si no están constituidos por la alteridad constituyente del extremo tensado de los inmortales o los divinos? Y no es una pregunta retórica, porque a mí me interesa mucho. ¿Dónde se puede investigar sobre lo divino y lo sagrado en Gadamer? Pues yo no sabría qué responderte, Teresa, en dónde buscar en Gadamer, pero en Heidegger yo tampoco creo que haya los divinos. Lo que creo que hay es lo divino, ¿no? Lo divino sí,
pero lo divino no son entes, ¿no? Mientras que los mortales sí lo son, es la condición mortal de los humanos, ¿no? Lo divino es lo contrario, lo que no es mortal, ¿no? Pero no son los inmortales, no diría que fuesen los inmortales. Yo no conozco, confieso, en Gadamer una conceptualización de ello. O sea, una cosa es hablar de los orígenes griegos, otra cosa es pensar que el mismo Gadamer lo incorporara en su planteamiento filosófico, ¿no? Mientras que en Heidegger sí está, claro, sí está. ¿Se puede añadir? Yo creo que es eso, mortales porque son marcados por la muerte, no como oposición a algo. Eso ha sido mi lectura, como el profesor Irene ha dicho. Eu gostava só de dizer que eu de facto não encontro em Gadamer grandes expressões relativamente ao divino, mas leio nas entrelinhas uma expressão bastante espiritual. E na ideia do compreender isso está bem presente, na medida em que se estabelece que o compreender é fundamental e vai muito para além do conhecer e até do pensar, não é? Já estabelece esse caráter divino, ou pelo menos podemos pensar nele dessa forma, não é? Para nos dar a possibilidade de conceber o existir e a sua própria compreensibilidade, não é? Não sei se me estou a fazer perceber, mas o compreender é uma forma de também nos permitirmos ir para além de nós próprios. Não é? E uma apertura a lo divino, entre outras coisas, claro. Admitiria a apertura a lo divino. Sí, es un camino interesante. Bom, temos que acabar em algum momento, não é? Já são quase 7 horas, 8 em Espanha, e é uma boa hora para encerrar este nosso encontro, que eu acho que foi muito rico, com momentos de grande intensidade e que nos ajudou a conhecer. Alegro-me muito vos ter dado a conhecer a Teresa, e isto no duplo sentido, dar-vos a vocês a conhecer e dar a Teresa Oñate a conhecer a este nosso grupo, hoje alargado, bastante alargado, mas que ao fim e ao cabo significa um grupo de trabalho e de encontro e de reflexão sobre temas da filosofia, aberto às diferentes regiões da existência. Agradeço a todos que quiseram estar presentes e colaborar, os que participaram diretamente e os que não tiveram coragem ou ocasião de o fazer, mas espero que noutra ocasião o possam fazer.